Na volta do nosso Momento Saúde, nós estamos aqui no consultório do Dr. Mário Malho e eu começo perguntando para o Dr. Mário, as novidades para o diagnóstico oftalmológico, já que hoje, nós estamos aí com cirurgias de catarata, virou moda, virou mutirão e muitos insucessos estão acontecendo. E eu queria que o Dr. Mário esclarecesse o nosso teleassinante, porque o nosso programa sempre trazendo informação. Então, informação de coisa nova com o Dr. Mário, que parece que tem novidade, né, doutor? Muito obrigado, Faustinho, por esta oportunidade, que realmente, a catarata ficou banalizada. Então, cirurgia de catarata qualquer um faz, em qualquer local se faz, e, na verdade, infelizmente, não é assim. Catarata é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia difícil e a gente vê muito mutirão acontecendo por esse país e a gente não fica sabendo de tudo. Mas em São Paulo agora aconteceu um que o Fantástico noticiou a gravidade e depois você vai ver, realmente tem muita falha por trás do mutirão. A catarata é uma cirurgia segura, sim, desde que feita com todo o cuidado necessário. Então, o cuidado começa pela indicação cirúrgica, Faustinho. Muito bem, a cirurgia de catarata tem, primeiro, a função de restaurar a visão que foi tirada pela opacidade do cristalino. Mas ela tem outras funções também. Hoje existe uma cirurgia de catarata mais precoce. Antigamente tinha aquele termo, vamos esperar madurar a catarata para poder tirar. Por quê? Porque antigamente a cirurgia era com ponto e o resultado dela não era tão bom quanto é hoje. Então, você esperava a pessoa ficar quase cega para poder arriscar uma cirurgia. E se desse certo, bem, se não desse, já estava perdido aquele olho mesmo, já não estava enxergando bem. Hoje não, a cirurgia de hoje não tem ponto, a anestesia se faz com colírio e é uma cirurgia rápida e o resultado dela é muito bom. Então, não espera mais madurar. Por quê? Porque se a catarata ficar velha, ficar dura, também dificulta a cirurgia com a técnica atual. Uma vez que a gente não tira o cristalino inteiro, a gente aspira o cristalino. Então, se temos que aspirá-lo, se ele ficar velho, ficar duro, é pior, dificulta a cirurgia. Então, mudou um pouco o foco. Então, além de tirar a catarata, a cirurgia de catarata tem algumas outras funções. Por exemplo, corrigir um grau muito alto. Se a pessoa tem uma miopia ou uma hipermetropia ou um astigmatismo alto, dependendo da idade daquela pessoa, você pode antecipar um pouco aquela cirurgia. Você não espera a catarata evoluir. Quando ela já começa, você já indica a cirurgia, porque aí tem uma outra função, que é uma função de resolver aquele grau alto que a pessoa tem. Além disso, muitas pessoas falam que odeia óculos, principalmente mulher que não odeia óculos. Então existe uma possibilidade de colocar uma lente dentro do olho quando se opera a catarata, que é uma lente bifocal ou multifocal. Ela vai te dar visão de longe e de perto, ou seja, você praticamente não vai precisar de óculos, você vai enxergar bem de longe e bem de perto. Claro, se você quiser ler uma Bíblia, uma bula, aí naqueles momentos específicos que a letra é muito pequena, pode ser que você precise de óculos, mas como regra, você vai ficar 90% do seu dia sem necessidade de óculos. Mas o que nós temos que ter para conseguir um sucesso da cirurgia? Essa é a pergunta. Bom diagnóstico, né, doutor? Um bom diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, ele é clínico. E hoje já temos aparelhos também que mostram a catarata. Então, eu vou trazer aqui, eu tenho uma novidade para Franca e região, que é um aparelho que faz exatamente o diagnóstico da catarata por imagem, e ele ajuda também a medir o grau da lente que vai ser colocado na cirurgia de catarata por um outro meio que não é o ultrassom, e sim a biometria óptica. É um outro tipo de exame que é mais preciso.
E ele também diagnostica as doenças de córnea porque ele faz uma tomografia na córnea, ou seja, ele consegue um diagnóstico precoce de uma doença chamada ceratocone. E isso implica em quê? Implica nos casos que pode se fazer cirurgia refrativa, ou seja, cirurgia para corrigir miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Então, se você não sabe o diagnóstico, você não sabe se aquela córnea tem uma tendência a ter ceratocone ou não, você pode operar e operar um olho errado, ou seja, um olho que não deve ser operado. Então, eu vou apresentar esse aparelho, chama Galilei G6. Então, qual a função desse aparelho que está aqui ao meu lado? Esse aparelho, ele tem a função de, primeira coisa, ele vai fazer uma tomografia da córnea. O que é tomografia da córnea? O que existia há alguns anos era a topografia. A topografia você vai ver a face anterior da córnea. A tomografia você vê a face anterior, a face posterior e a espessura da córnea em vários pontos. Então isso vai dar uma ideia muito mais precisa da condição de saúde da sua córnea. Muito bem. Então vamos caminhar. Ele olha a sua córnea, faz a tomografia de córnea, ele olha a profundidade de câmara anterior, ou seja, se o seu olho é um olho pequeno ou grande, isso vai dizer o quê? Se você tem risco de ter um glaucoma de ângulo estreito ou não. Também ele olha o cristalino. Se o cristalino seu está opaco, está ficando opaco e o grau de opacidade ou não, isso é documentado. Ele também, como eu já disse, ele vai medir o tamanho do olho, que é importante para fazer o diagnóstico correto da lente que vai ser implantada na cirurgia de catarata. Doutor Mário, eu estou aqui maravilhado com o que está sendo falado aqui hoje. Eu não sabia que tinha um equipamento para fazer esse diagnóstico, né? Porque é um diagnóstico que pode ser até preventivo também. E esse aparelho é novo, é a última palavra em diagnóstico. Aqui em Franca tem outro aparelho desse. Como é que é isso aí? E o que a população ganha com um aparelho desse funcionando em prol, né, de uma boa visão? Muito bem, Faustinho. A gente fala muito no ganha-ganha. O ganha-ganha é onde todo mundo ganha. O médico ganha porque ele trabalha melhor a segurança. O paciente ganha porque o diagnóstico sendo bem feito, o resultado é muito melhor. Esse aparelho chegou no final de fevereiro a Franca. Realmente, Franca não tem um aparelho desse nível ainda. Bom, não tinha, agora tem. E esse aparelho não é para o Dr. Mário, é para a cidade de Franca, para todos os médicos podem utilizá-lo. Então, se o seu médico falar que não tem, você pode falar que ele tem, que ele pode utilizar esse aparelho. Esse aparelho não é meu, é para a cidade, ele está aqui para servir a comunidade francana. Os benefícios desse aparelho, então, é um diagnóstico precoce de doença na córnea, é o diagnóstico de um eventual glaucoma de ângulo estreito, o diagnóstico de catarata precocemente, e você vai ter um cálculo preciso da lente intraocular, ou seja, você tem como indicar e implantar uma lente para cirurgia de catarata, uma lente que corrige problemas que até então você não tinha uma segurança para poder implantar essa lente. Por quê? Porque ele não olha o olho de forma isolada, ele olha a aberrometria, ele olha as alterações de alta ordem e de baixa ordem. Então, com essas alterações, você tem como indicar com precisão qual tipo de lente intraocular para corrigir aquele problema. Doutor Mário, então ele faz como se fosse uma refração, né? Como se faz uma refração no olho normal para ver que tipo de lente, que grau a pessoa vai usar, ele faz no caso da lente que vai ser colocada para catarata, né? Na cirurgia de catarata. Perfeitamente, Faustinho. Na verdade, a função dele não é fazer refração para uso de óculos.
é ele saber a lente correta para ser implantada naquele olho para corrigir o problema daquele olho. Sim. Tá? Então você consegue personalizar melhor a sua cirurgia de catarata. Então com isso os resultados vão cada vez melhorar mais. Então é esse que quando eu falo ganha-ganha, é o médico feliz e o paciente muito mais. Eu acho que a população vai ganhar muito com isso, né? Os médicos terão segurança na cirurgia, o paciente vai ficar mais tranquilo até na hora da cirurgia, sabendo que tem um aparelho desse por trás, né, dando o diagnóstico perfeito. E eu queria, tem jeito da gente mostrar alguma coisa desse aparelho para o teleassinante assistir? Tem, perfeitamente. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Mário, depois do exame, vamos explicar esses mapas bonitos aí, coloridos. O que representa isso aí? Muito bem, Faustinho. É como você falou, olha, se tiver qualquer coisa, não fala. Então eu falei que eu não ia falar tudo, eu vou falar um pouco só, né, Faustinho? Só a coisa boa. Só coisa boa, boa. Então, realmente, Faustinho, o seu exame, assim, você tem uma córnea boa, sim, mas você tem um ceratocone incipiente. O que é o ceratocone incipiente? É uma alteração na córnea que, se a pessoa tem e não tem nenhuma queixa, usa o seu óculos, enxerga bem, ela vai morrer com aquilo, nunca vai saber que tem o problema. Mas se a pessoa vai fazer uma cirurgia de miopia, por exemplo, a gente sabe que não deve operar, porque essa é uma córnea mais frágil, que não pode fazer laser nessa córnea. E se você for operar uma catarata nesse paciente, você sabe que tem algumas lentes que não se deve usar nestes casos. Então, o diagnóstico precoce, ele nos ajuda, além de tratar a doença, ele nos ajuda também o que não se deve fazer naqueles casos. Porque tão importante quanto tratar é não fazer o que não se deve fazer. E resolver o problema, né? Porque às vezes faz uma cirurgia, coloca uma lente que não é indicada. E você acaba arrumando um problema, porque o paciente fica insatisfeito, ele fica vendo halos, fica vendo glare, e aí você usou uma lente com tecnologia, uma lente cara, e o resultado não foi aquele esperado. Então hoje, com esse aparelho, a gente consegue saber se o resultado vai ser bom ou não. Bacana, bacana. Então, para que serve isso tudo, Faustinho? Tudo isso, para nós médicos, é difícil a gente acompanhar isso, porque o custo disso é muito alto. E é difícil, isso aqui a gente investe, porque sabe que o retorno disso econômico, financeiro, você não tem. Mas você tem o retorno de qualidade de trabalho, de reconhecimento, de serviço. E você sabe que sem a tecnologia hoje, você está fora do mercado. Não tem como você trabalhar mais na época da pedra. Hoje mudou o mundo. Então tudo isso aqui para que serve? Para medicina preventiva, que é a melhor medicina. Ou seja, você trabalha sempre um passo à frente da doença, né? E de nada adianta a gente ter um aparelho desse se você não tem um médico que saiba tocar esse aparelho. É como uma Ferrari. Você ter uma Ferrari não garante que você ganhe a prova. Você tem que ter a Ferrari e o piloto de ponta. Não basta só, né? Você tem que ter um Senna num bom carro. Um Senna numa Toleman não vai ganhar. Exatamente. Um Senna numa Ferrari ganha. Ou numa McLaren. Doutor Mário, realmente foi muito proveitoso esse momento de saúde, né? Voltando no programa Fausto Pulha.
e deixa a gente assim muito seguro, muito feliz dessa tranquilidade que a gente tem de saber que se tiver que fazer uma cirurgia, tiver que fazer algum procedimento, né, nos olhos, que são duas joias que a gente tem, né, que tem que ser tratados com o maior carinho, né, os olhos, a visão. E agora, com muito mais segurança, o médico tem total apoio desses aparelhos, principalmente desse aparelho que tem aqui em Franca, o único que tem na nossa cidade. E realmente estou muito feliz de saber que a nossa cidade tem um aparelho desse aqui e tem médicos com essa filosofia, né, de prevenir as doenças antes de curar. Obrigado, Faustinho, por esta oportunidade de poder esclarecer a população e trazer à população informações importantes, relevantes, que é para o bem de todos. Obrigado. Tá aí, foi o Dr. Mário Malho, que é oftalmologista na cidade de Franca.